Eles disseram que viemos do acaso, que somos o resultado de uma colisão improvável entre partículas, poeira cósmica e tempo, que bilhões de anos atrás, uma explosão sem propósito lançou o caos, e do caos, por acidente, nasceu a ordem. Mas algo dentro de nós sempre resistiu a essa ideia. Algo silencioso, profundo, que sussurra: isso não faz sentido. Feche os olhos e imagine o corpo humano. Células que se comunicam como cidades vivas, milhões de reações químicas por segundo, sinapses elétricas que carregam lembranças, sonhos, arrependimentos. Agora tente acreditar que tudo isso, a consciência, o amor, o arrependimento, surgiu do nada. De uma rocha, da água, do tempo. E pergunte-se: é lógico ou é conveniente? Conveniente, sim. Porque se a vida não tem criador, também não tem sentido. E se não há sentido, não há moral, não há responsabilidade, não há propósito. A teoria da evolução não apenas remove Deus, ela remove o significado da própria existência. Dizem que o ser humano evoluiu de criatura simples. Mas quanto mais a ciência avança, mais percebemos que simplicidade é uma ilusão. Uma célula viva, apenas uma, é uma máquina infinitamente mais complexa que qualquer cidade construída por nós. Dentro dela, há sistemas de energia, linhas de montagem, códigos genéticos, programas de correção de erros. E tudo isso dentro de algo microscópico. Agora pense, se uma simples máquina feita por mãos humanas precisa de um engenheiro, por que uma máquina biológica infinitamente mais complexa não precisaria de um criador? O DNA, por exemplo. 3 bilhões de letras químicas que formam o manual de instruções da vida. E cada célula do seu corpo contém uma cópia inteira desse manual. Não há linguagem mais precisa, nem código mais eficiente. É a assinatura do pensamento. É o rastro da mente por trás da matéria. E, no entanto, dizem que o DNA não foi escrito, ele se formou. Por acaso. Como se o vento soprando sobre pedras pudesse escrever um poema. Mas por que isso importa? Porque se a humanidade acredita que veio do acaso, ela viverá como se nada tivesse valor. E é exatamente isso que vemos. Uma sociedade que cultua o prazer, mas despreza a verdade. Que busca poder, mas foge do propósito. Que adora a ciência, mas esquece a sabedoria. O problema não é a ciência, é o orgulho. O mesmo orgulho que fez o homem olhar para o céu e dizer: não precisamos de Deus. Mas o céu continua lá, silencioso, imenso, impossível de ser ignorado. Há algo profundamente espiritual na ordem do universo. Desde a órbita dos planetas até o batimento do coração humano, tudo pulsa em harmonia. E quando essa harmonia é quebrada, sentimos. Chamamos de caos, de doença, de mal. Mas o mal é apenas a ausência da ordem, a ausência do Criador. A teoria da evolução tenta preencher o vazio com fórmulas, fósseis e hipóteses, mas o que ela nunca conseguiu explicar é o que há por trás da vida, o que acende a consciência, o que desperta a alma, o que nos faz olhar o pôr do sol e sentir que há algo mais. Porque há, e sempre houve. A maior mentira da humanidade não é apenas uma teoria científica, é uma narrativa cuidadosamente construída para apagar o nome do Criador. Uma narrativa que promete libertar, mas escraviza, que diz revelar a verdade, mas cega, que oferece conhecimento, mas rouba o sentido. A verdade é simples, mas poderosa. Toda vida tem uma origem, e essa origem não é o acaso, é a mente, a palavra, a fonte, o tempo. O tempo é o grande escultor da matéria. Ele ergue montanhas, corrói oceanos, apaga impérios. E dizem que o tempo também criou a vida. Mas quanto mais observo o tempo,
mais percebo que ele não cria, ele desgasta. Tudo que o tempo toca se desfaz. As estrelas morrem, as folhas caem, os corpos envelhecem. Nada, absolutamente nada, surge do nada. Tudo o que nasce vem de algo que já existia. Então, de onde veio o primeiro sopro? Os cientistas dizem que a vida começou em um oceano primordial. Moléculas simples se encontraram, reagiram, formaram cadeias e, um dia, tornaram-se células. Mas, se fosse tão simples, por que ninguém jamais conseguiu reproduzir esse milagre? Décadas de pesquisas, laboratórios equipados com o que há de mais avançado, e o mistério continua intacto. Porque criar vida não é apenas combinar matéria, é despertar movimento, intenção, sentido. A diferença entre a matéria viva e a morta não é química, é propósito, é o porquê oculto por trás do como. E ainda assim, preferimos acreditar que tudo foi acidente, que o universo não passa de uma sequência improvável de eventos aleatórios, que as leis da física, tão precisas, surgiram sem autor, que a música do cosmos tocou sem compositor. Mas se o universo é fruto do acaso, por que há tanta ordem? Por que as constantes fundamentais, gravidade, velocidade da luz, carga do elétron, parecem ajustadas com precisão cirúrgica para permitir a existência da vida? Um pequeno desvio e nada existiria, nem estrelas, nem planetas, nem nós. Seria tudo coincidência? Ou uma mensagem escondida na estrutura da realidade? Pense nas probabilidades. A chance de que o DNA, com seus bilhões de instruções, tenha se formado espontaneamente é menor do que a de uma tempestade montar um avião funcional a partir de sucata. E mesmo assim, aqui estamos, respirando, sentindo, amando, duvidando. O acaso não explica o amor, não explica a consciência, não explica o desejo de buscar o próprio sentido. Nós somos, ao mesmo tempo, matéria e mistério. E o mistério, por mais que a ciência o cerque, nunca desaparece. O que me fascina não é o que a ciência descobriu, mas o que ela ainda não consegue responder. O que acende o pensamento, o que desperta a autoconsciência, esse espelho invisível dentro da mente humana. Porque sabemos que sabemos. Nenhum cérebro, por mais complexo, explica o surgimento do eu. A matéria não pensa. Os neurônios disparam, mas não sonham. A eletricidade flui, mas não sente saudade. A consciência é o maior enigma da existência, e talvez o maior indício de que há algo além da matéria. Há quem diga que com o tempo descobriremos todas as respostas. Mas e se o tempo for parte da pergunta? E se a própria busca pela verdade for o chamado daquilo que nos criou? Quando olho o céu à noite, sinto que o universo não é apenas um cenário. É um diálogo, um convite para lembrar de onde viemos. Porque há algo dentro de nós que reconhece a harmonia do cosmos, mesmo sem entender suas fórmulas. E é nesse reconhecimento silencioso que mora a fé. Não a fé cega, mas a fé racional, aquela que percebe que toda obra aponta para um autor. Chamam de mito o que não compreendem. Mas todo mito nasce de uma intuição antiga, a de que a vida tem origem no espírito. As civilizações antigas sabiam disso. Os filósofos antigos intuíam isso. Mas o homem moderno, em sua arrogância, trocou o mistério pela estatística. E agora, mesmo cercado de tecnologia, ele sente o vazio, um vazio que nenhum dado preenche, porque o que falta não é informação, é significado. Talvez a maior mentira da humanidade não seja apenas uma teoria. Talvez seja a ideia de que podemos existir sem propósito, que podemos compreender o todo ignorando a origem, que podemos tocar o infinito sem olhar para o alto. Mas a verdade continua ali, paciente, intocada, esperando ser reencontrada em cada batimento do coração,
em cada átomo que vibra, em cada pôr do sol que insiste em nos lembrar a algo maior. A busca pela origem da vida não é uma questão de ciência, é uma questão de consciência. E enquanto a humanidade continuar olhando apenas para o chão, jamais encontrará o céu. Quando o homem esqueceu de olhar para cima, começou a se perder dentro de si. A história do mundo moderno é a história de uma civilização que trocou o sagrado pela razão. E depois percebeu que a razão, sozinha, não sabe o que fazer com o coração. Durante séculos, acreditamos que o conhecimento nos libertaria. Construímos máquinas, dominamos o fogo, atravessamos o espaço. Mas quanto mais longe fomos, mais o vazio cresceu, porque aprender a medir o universo não ensina a viver dentro dele. O ser humano do século XXI tem tudo o que queria: velocidade, conforto, poder. Mas, por alguma razão, sente que falta algo que não cabe em nenhuma estatística. A ciência pode explicar como o Sol nasce, mas não porque o nascer do Sol nos comove. Ela descreve o cérebro, mas não a saudade. Ela entende o corpo, mas tropeça na alma. Afinal, quando tudo se torna apenas matéria, o que sobra do milagre? Quando reduzimos a existência a números, onde guardamos o mistério? Observo as cidades à noite, milhares de luzes, cada uma um fragmento de vida. Mas de cima parecem formigas agitadas, presas em rotas programadas. A humanidade corre para lugar nenhum, e quanto mais tenta se preencher, mais sente o eco do que perdeu. Perdeu o espanto, a capacidade de se ajoelhar diante do inexplicável, perdeu o silêncio, e com ele, a escuta do invisível. Nos ensinaram que progresso é possuir, que verdade é consenso, mas há algo dentro de nós que não aceita ser reduzido a uma equação, um lampejo que insiste em dizer: você não é apenas carbono. Esse lampejo é o que resta do céu dentro do homem. O problema é que, quando esquecemos de onde viemos, também esquecemos quem somos. E o vazio da origem gera o vazio do sentido. Veja o mundo, vemos tecnologia, que conecta bilhões, mas pessoas mais solitárias do que nunca. Temos acesso a todo qual conhecimento, mas não sabemos o que fazer com ele. Transformamos a verdade em opinião, a moral em tendência, a fé em ruído. Criamos deuses digitais que prometem felicidade instantânea, mas entregam ansiedade, comparação e cansaço. O homem se tornou o seu próprio laboratório, e no experimento de ser livre de tudo, acabou prisioneiro de si. Às vezes penso que a maior mentira da humanidade não foi acreditar no acaso, mas acreditar que poderia viver sem transcendência, sem algo acima do próprio ego, sem algo que dê direção ao caos interior. O universo pode até ser imenso, mas a alma humana continua maior, porque nela cabe o desejo pelo infinito. E nenhum microscópio é capaz de medir esse desejo. Imagine o mar ao entardecer. As ondas obedecem à lua. A lua obedece à gravidade. A gravidade obedece às leis invisíveis. Tudo segue uma ordem que não inventamos. Essa ordem é o vestígio do significado. Mas o homem moderno, em sua pressa, só vê o reflexo da superfície. Não percebe que, sob o brilho da água, existe uma coreografia antiga, como se o próprio tempo dançasse ao som de uma mente maior. Pergunto-me, será que o universo seria tão bonito se não houvesse ninguém para percebê-lo? Será que o pôr do sol existiria sem olhos para admirá-lo? Talvez a beleza seja a forma que o Eterno encontrou de conversar com o passageiro. E nós, distraídos, chamamos isso de coincidência. No fim, a busca por verdade é a busca por casa. Não a casa feita de paredes, mas a casa interior, o lugar onde a mente e o espírito finalmente se reconhecem. Quando olhamos o mundo apenas com os olhos da carne, vemos matéria. Mas quando olhamos com os olhos da alma, vemos significado. A diferença está em lembrar que somos observadores, não apenas objetos observados.
A humanidade continuará tentando substituir o transcendente. Inventará novos mitos, novas promessas, novas verdades. Mas enquanto não compreender que o sentido não se fabrica, ele se descobre, continuará chamando de evolução, o que no fundo é apenas esquecimento. E talvez, só talvez, a verdadeira evolução seja recordar que sempre houve algo maior. O silêncio sempre volta ao fim de todas as perguntas. Depois das teorias, das crenças, das disputas e das fórmulas, resta o silêncio. É nele que o mistério vive e é nele que a verdade sussurra. Passei anos observando o mundo, tentar explicar o inexplicável, mas, quanto mais explicamos, mais distante parece o essencial, como se cada descoberta fosse apenas uma nova forma de esconder o que realmente importa. Há algo curioso na natureza. Tudo o que nasce carrega dentro de si o impulso de voltar à origem. A semente busca a luz, o rio busca o mar, o som busca o ouvido, e o coração humano busca sentido. Não é apenas instinto, é saudade. Saudade de um lugar que talvez não seja físico, mas que reconhecemos no instante em que o encontramos. Talvez a verdade não esteja nas certezas, mas na capacidade de permanecer em reverência diante do que não entendemos. Talvez a sabedoria não seja saber tudo, mas perceber o quão improvável é existir, e ainda assim existir com beleza. Olhe para uma flor que se abre, para um rosto que sorri, para uma estrela que nasce há milhões de anos-luz. Tudo parece conspirar para a vida continuar. E mesmo assim, chamamos isso de acaso. Mas será que o acaso tem poesia? Será que o acaso sabe compor harmonias? A humanidade correu tanto em busca de respostas que esqueceu de perguntar o que fazer com elas. Descobrimos o átomo, o genoma, o espaço, mas ainda tropeçamos dentro da alma. Construímos mapas de tudo, menos do próprio coração. E é curioso, quanto mais tentamos provar que somos apenas matéria, mais sentimos falta do imaterial. Mais ansiamos por algo que nos olhe de volta, algo que nos diga: você está aqui por um motivo. Há um instante no meio da noite em que o mundo inteiro parece prender a respiração. Nesse instante dá para sentir o universo inteiro vibrando, como se tudo estivesse esperando que o ser humano finalmente voltasse a lembrar quem é. Não um acidente cósmico, não um conjunto de instintos e reações, mas consciência, presença, espiral de perguntas que apontam para o infinito. Talvez a maior descoberta da ciência ainda esteja por vir, a de que o universo é relacional, que nada existe sozinho, que o observador e o observado são partes do mesmo todo e que por trás de toda a lógica há sempre um gesto de intenção, porque intenção é o que diferencia ruído de melodia, movimento de dança, vida de existência. O que a humanidade chama de mentira talvez seja apenas a sombra de uma verdade maior, a lembrança de que não somos donos da origem, somos parte dela, e que compreender isso é mais libertador do que qualquer explicação. Não precisamos destruir o mistério para compreender. Precisamos apenas deixar que ele nos transforme, porque o verdadeiro conhecimento não ilumina apenas o intelecto, ele acende o espírito. Se um dia me perguntarem o que aprendi ao observar o mundo, responderei: aprendi que tudo é sinal, cada respiração é uma prova de que o universo ainda acredita em nós. Cada novo dia é um convite para recomeçar a busca. E talvez seja isso o que chamamos de fé, não a certeza do que vemos, mas a coragem de caminhar mesmo sem ver o caminho inteiro. Enquanto houver perguntas, haverá sentido. Enquanto houver mistério, haverá beleza. E enquanto houver um coração que ainda se espante diante da existência, o universo continuará sussurrando que nunca estivemos sozinhos. Qual é a essência da teoria da evolução de Darwin no seu pleno sentido biológico?
Evolução significa um processo pelo qual a vida surgiu de matéria inanimada e, subsequentemente, desenvolveu-se inteiramente por meios naturais. A evolução darwiniana postula que, virtualmente, toda a vida, ou pelo menos todos os seus aspectos mais interessantes, resultaram da seleção natural, que se valeu de variações casuais. Quando Darwin elaborou a sua teoria, os cientistas pouco ou nada sabiam a respeito da assombrosa complexidade da célula viva. A bioquímica moderna, o estudo da vida a nível molecular, tem revelado parte dessa complexidade. Tem também levantado sérias indagações e dúvidas a respeito da teoria de Darwin. Os componentes das células são constituídos de moléculas. Células são os blocos de construção de todas as criaturas vivas. O professor Berry é católico romano e crê na evolução para explicar o posterior desenvolvimento de animais. Contudo, ele levanta sérias dúvidas sobre se a evolução pode explicar a existência da célula. Ele fala de máquinas moleculares que transportam cargas de um ponto para outro na célula por rodovias feitas de outras moléculas. As células transitam usando máquinas, copiam a si mesmas com a ajuda de maquinário, ingerem alimentos com a ajuda de maquinário. Em suma, máquinas moleculares altamente sofisticadas controlam cada processo celular. Assim, os detalhes da vida são ajustados com precisão e o maquinário da vida é enormemente complexo. Mas toda essa atividade ocorre dentro de que escala? Uma célula típica tem apenas 0,03 milímetro de largura. Nesse espaço infinitésimo, realizam-se funções complexas, vitais para essa vida. Não é de admirar que se tenha dito. O âmago da questão é que a célula, a própria base da vida, é desconcertantemente complexa. BI argumenta que a célula só pode funcionar como entidade completa. Assim, ela não pode ser viável se for formada por mudanças lentas e graduais, induzidas pela evolução. Ele usa como exemplo a ratoeira. Esse mecanismo simples só funciona com todas as peças montadas. As peças em si, a base, a mola, o gancho, o arco, a trava, não são uma ratoeira e não podem funcionar como tal. Todas as partes são necessárias simultaneamente e têm de ser montadas para que a armadilha funcione. Da mesma forma, a célula só pode funcionar como tal com todas as suas peças montadas. Ele usa essa ilustração para explicar o que chama de complexidade irredutível, ou complexidade impossível de ser simplificada. Isso é um grande problema para o suposto processo de evolução, que envolve o aparecimento de características úteis, gradualmente adquiridas. Darwin sabia que a sua teoria da evolução gradual pela seleção natural enfrentava um grande desafio, quando disse: se chegasse a comprovar que existe um órgão complexo que não se forme por uma série de numerosas modificações graduais e ligeiras, a minha teoria com certeza não encontraria defesa. A origem das espécies. Tradução de Eduardo Fonseca. A célula, de complexidade irredutível, é uma grande pedra de tropeço para a crença na teoria de Darwin. Primeiro, a evolução não pode explicar o salto da matéria inanimada para na matéria animada. Daí vem o problema da primeira complexa célula, que tem de surgir de supetão como unidade integrada. Noutras palavras, a célula, ou a ratoeira, tem de surgir subitamente, já montada e funcionando. Outro exemplo de complexidade irredutível é um processo que a maioria de nós acha corriqueiro, quando nos cortamos, a coagulação do sangue. Normalmente, qualquer líquido vaza imediatamente de um recipiente furado até esvaziá-lo. Todavia, quando furamos ou cortamos a pele, o vazamento é prontamente contido pela formação de um coágulo. Contudo, como os médicos sabem, a coagulação do sangue é um sistema muito complexo, de intrincada ação combinada de muitas partes de proteína interdependentes.
Essas ativam uma reação sequencial ou cascata de coagulação. Esse delicado processo de cura depende decisivamente do tempo e da velocidade em que as diferentes reações acontecem. Senão, a pessoa teria todo o seu sangue coagulado e solidificado, ou então sangraria até a morte. O tempo e a velocidade são as chaves vitais. A investigação bioquímica tem demonstrado que a coagulação do sangue envolve muitos fatores, nenhum dos quais podendo faltar para que o processo funcione. Bay pergunta: uma vez iniciada a coagulação, o que a impede de continuar até que o sangue todo se solidifique? Ele explica que a formação, a limitação, o robustecimento e a remoção de um coágulo sanguíneo constituem um sistema biológico integrado. Se uma parte falha, falha o sistema inteiro. Russell Doolittle, evolucionista e professor de bioquímica na Universidade da Califórnia, pergunta: que possibilidade haveria de esse complexo e primorosamente equilibrado processo ter evoluído? O paradoxo era: se cada proteína dependia de ser ativada por outra, como poderia ter surgido o sistema? De que utilidade seria qualquer parte do esquema sem o inteiro conjunto? Usando argumentos evolucionistas, Doolittle tenta explicar a origem do processo. Contudo, o professor Behe acentua que seria necessária uma enorme dose de sorte para colocar os componentes certos dos genes nos lugares certos. Ele mostra que a explicação de Doolittle e sua linguagem simples ocultam tremendas dificuldades. Assim, uma das objeções principais ao modelo evolucionário é a barreira intransponível da complexidade irredutível. Behe declara: friso que a seleção natural, o mecanismo da evolução darwiniana, somente funciona se existe algo para selecionar, algo que seja útil já, não no futuro. O professor Behe diz que alguns cientistas têm estudado modelos matemáticos para a evolução ou novos métodos matemáticos para comparação e interpretação de dados sequenciais. Contudo, ele conclui: a matemática presume que a evolução real seja um processo gradual ao acaso, não demonstra, nem pode demonstrar isso. O último grifo é nosso. Ele disse antes: se você pesquisar a literatura científica sobre a evolução e centrar sua pesquisa na questão de como as máquinas moleculares, a base da vida, se desenvolveram, encontrará um estranho e completo silêncio. A complexidade do fundamento da vida paralisou as tentativas da ciência de explicá-lo. Máquinas moleculares erguem uma até agora impenetrável barreira à aceitação universal do darwinismo. Isso levanta uma série de perguntas para os cientistas conscienciosos. Como se desenvolveu o centro de reação fotossintética? Como começou o transporte intramolecular? Como começou a biossíntese do colesterol? Como o aldeído retinal ficou envolvido com a visão? Como se desenvolveram os caminhos de transmissão de sinais de fosfoproteínas? C. Bay acrescenta: o simples fato de que nenhum desses problemas sequer é mencionado, muito menos solucionado, é um indício fortíssimo de que o darwinismo é uma estrutura inadequada para se entender a origem dos complexos sistemas bioquímicos. Se a teoria de Darwin não consegue explicar o complexo fundamento molecular das células, como pode então ser uma explicação satisfatória para a existência dos milhões de espécies que habitam a Terra? Afinal, a evolução não consegue nem mesmo produzir novos tipos de família por preencher as lacunas entre um tipo de família e outro. Gênesis 1:11, 21, 24. Por mais plausível que a teoria de Darwin possa parecer a alguns cientistas, eles precisam acabar encarando a pergunta: mesmo se presumirmos que as formas de coisas vivas evoluíram pela seleção natural, como começou a vida? Em outras palavras, o problema não é a sobrevivência do mais apto, mas como surgiu o mais apto e o primeiro. Contudo, como indicam as observações de Darwin sobre a evolução do olho, ele não se preocupava com o problema
de como a vida começou. Ele escreveu: "Não devemos mais nos ocupar em saber como um nervo pôde tornar-se sensível à ação da luz, como não devemos ocupar-nos em procurar a origem da vida dele." O escritor francês sobre assuntos científicos, Philippe Chambon, escreveu: "O próprio Darwin se perguntava como a natureza selecionou formas emergentes antes de serem perfeitamente funcionais. A lista dos mistérios evolucionários é infindável, e os biólogos modernos têm de, humildemente, concordar com o professor Jean Genermont, da Universidade do Sul de Paris, em Orsay, que a sintética teoria da evolução não pode explicar prontamente a origem de complexos órgãos, à luz das tremendas improbabilidades de a evolução ter produzido uma tão infinita variedade e complexidade de formas de vida. Acha difícil crer que tudo isso evoluiu na direção certa por mero acaso? Você se pergunta como uma criatura poderia ter sobrevivido à batalha da sobrevivência do mais apto enquanto os olhos ainda evoluíam, ou enquanto, supostamente, formava dedos grotescos num corpo subhumano, ou como as células sobreviveram se estas existiam num estado incompleto e inadequado. Robert Naill, colaborador da revista Astronomy e evolucionista, escreveu que a vida na Terra é o resultado de uma longa sequência de eventos improváveis que aconteceram do jeito exatamente certo para dar origem à nossa existência, como se tivéssemos ganho um prêmio de loteria de $1 milhão 1 milhão de vezes em seguida. Essa linha de raciocínio pode provavelmente ser aplicada a toda e qualquer criatura que existe hoje. As chances são extremamente negativas. Não obstante, espera-se que creiamos que, por acaso, a evolução produziu também um macho e uma fêmea ao mesmo tempo para perpetuar a nova espécie. Aumentando as improbabilidades, temos também de crer que o macho e a fêmea não apenas evoluíram ao mesmo tempo, mas também no mesmo lugar. Sem esse encontro, não haveria procriação. Certamente, crer que os milhões de formas de vida plenamente desenvolvidas existem em resultado de milhões de lances de sorte leva a credulidade ao limite máximo. Porque a evolução é tão popular e aceita por tantos como única explicação para a existência da vida na Terra? Uma razão é que é o conceito ortodoxo ensinado nas escolas e nas universidades, e ai de quem expressar alguma dúvida. Bé declara: muitos alunos aprendem dos livros didáticos a ver o mundo através das lentes evolucionárias, mas eles não aprendem como a evolução darwiniana poderia ter produzido qualquer um dos notavelmente intrincados sistemas bioquímicos que esses livros descrevem. Ele acrescenta: para entendermos o êxito do darwinismo como ortodoxia, bem como seu fracasso como ciência a nível molecular, temos de examinar os livros que são usados para ensinar aspirantes a cientista. Se fosse feita uma pesquisa entre todos os cientistas do mundo, a grande maioria diria crer que o darwinismo é verdadeiro. Mas os cientistas, como todo mundo, baseiam a maior parte de suas opiniões nos conceitos de outras pessoas. Também, e infelizmente, demasiadas vezes a crítica tem sido rejeitada pela comunidade científica por temor de municiar os criacionistas. É irônico que, a pretexto de proteger a ciência, se ignore incisiva crítica científica à seleção natural. Será que toda a vida tem um ancestral em comum? Darwin achava que todas as formas de vida possuem um ancestral em comum. Ele imaginava a história da vida na Terra como uma grande árvore. Mais tarde, outros passaram a acreditar que essa árvore da vida começou como um único tronco, ou seja, as primeiras células simples. Novas espécies brotaram do tronco e continuaram a se dividir em galhos, famílias de plantas e animais, e depois em ramos, todas as espécies dentro das famílias de plantas e animais existentes hoje. Foi isso que realmente aconteceu?
O que muitos cientistas afirmam? Muitos dão a entender que o registro fóssil apoia a teoria de que todas as formas de vida tiveram uma origem em comum. Também afirmam que todos os seres vivos devem ter evoluído de um ancestral em comum, visto que possuem uma linguagem de programação parecida, o DNA. O que a Bíblia diz? O relato de Gênesis diz que as plantas, as criaturas marinhas, os animais terrestres e as aves foram criados segundo as suas espécies. Gênesis 1:12 e 20-25. Essa descrição permite uma variação dentro de uma espécie, mas também indica que há limites fixos que separam as diferentes espécies. O relato bíblico sobre a criação também indica que novas criaturas apareceriam no registro fóssil de modo súbito e plenamente formadas. O que as evidências indicam? Será que as evidências apoiam a descrição bíblica sobre a origem da vida ou Darwin estava certo? O que as descobertas dos últimos 150 anos revelam? A árvore de Darwin é derrubada. Em anos recentes, cientistas conseguiram comparar os códigos genéticos de dezenas de organismos unicelulares e os de plantas e animais. Eles achavam que essas comparações confirmariam a teoria da árvore da vida proposta por Darwin. Mas não foi o que aconteceu. O que as pesquisas revelaram? Em 1999, o biólogo Malcolm Gordon escreveu: "Parece que a vida teve muitas origens. A árvore da vida universal não parece ter tido uma única raiz. Será que há evidências de que os principais galhos da vida nasceram de um único tronco, conforme Darwin acreditava?" Gordon continua: "A teoria tradicional da descendência comum parece não se aplicar aos reinos atualmente reconhecidos. Provavelmente não se aplica a muitos filos, se é que há algum, e possivelmente não se aplica a muitas classes nos filos." A nota diz: "O termo biológico filo se refere a uma grande categoria de animais com as mesmas características físicas. Um modo de os cientistas classificarem todas as coisas vivas é por meio de um sistema de 7 grupos, cada um mais específico que o anterior. O primeiro grupo é o reino, a categoria mais abrangente. A seguir vêm as categorias filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por exemplo, o cavalo é classificado da seguinte maneira: reino, animalia; filo, cordata; classe, mamalia; ordem, perissodactila; família, equidae; gênero, equus; espécie, cabalus." Fim da nota. Pesquisas recentes contradizem a teoria de Darwin de um ancestral em comum. Por exemplo, em 2009, um artigo da revista New Scientist citou as palavras do cientista evolucionista Eric Baptist: "Não temos nenhuma evidência de que a árvore da vida seja uma realidade." O mesmo artigo cita o biólogo evolucionista Michael Rose: "Todos sabemos que a teoria da árvore da vida está sendo aos poucos descartada. Mas a ideia de que todo o nosso ponto de vista sobre a biologia precisa mudar não é tão bem aceita." A nota diz: "Nem o artigo da revista New Scientist, nem Baptist ou Rose sugerem que a teoria da evolução esteja errada. Antes, seu argumento é de que não há provas que apoiem a teoria da suposta árvore da vida, um dos alicerces da teoria de Darwin. Esses cientistas ainda buscam outras explicações para a evolução." Fim da nota. O que o registro fóssil indica? Muitos cientistas dizem que o registro fóssil apoia a teoria de que a vida teve uma origem em comum. Argumentam, por exemplo, que há evidências no registro fóssil de que peixes se tornaram anfíbios e de que répteis se tornaram mamíferos. Mas o que o registro fóssil realmente indica? Em vez de encontrarem evidências do desenvolvimento gradual da vida, diz o paleontólogo evolucionista David Raup, o que os geólogos dos dias de Darwin e os geólogos atuais na verdade descobriram foi um registro incompleto e irregular, ou seja,
espécies surgem de repente na sequência dos fósseis, apresentam pouca ou nenhuma mudança durante sua existência no registro e então desaparecem abruptamente. Na realidade, a grande maioria dos fósseis demonstra que as espécies permaneceram estáveis durante períodos muito longos. Os indícios não mostram que as espécies evoluíram de uma para outra. Novas formas de vida e características físicas distintas apareceram de repente. Por exemplo, morcegos com sonar e sistemas de ecolocalização surgiram sem nenhuma ligação óbvia com um ancestral mais primitivo. De fato, mais da metade dos principais ramos da vida animal parece ter surgido num período relativamente curto. Visto que muitas formas de vida distintas surgiram tão repentinamente no registro fóssil, os paleontólogos se referem a esse período como a explosão cambriana. Quando ocorreu o período cambriano? Suponhamos que as estimativas dos pesquisadores estejam corretas. Nesse caso, a história da Terra poderia ser representada por uma linha do tempo do tamanho de um campo de futebol. Nessa escala, você teria de caminhar a distância equivalente a 7/8 desse campo para chegar no ponto que os paleontólogos chamam de período cambriano. Num pequeno trecho desse período, os principais ramos da vida animal aparecem no registro fóssil. Quanto tempo leva para eles surgirem? À medida que caminha pelo campo, toda a vida animal surge antes de você completar sequer um passo. O surgimento relativamente instantâneo das diversas formas de vida levou alguns pesquisadores evolucionistas a questionar a versão tradicional da teoria de Darwin. Por exemplo, numa entrevista em 2008, o biólogo evolucionista Stuart Newman falou sobre a necessidade de uma nova teoria da evolução que explicasse o aparecimento súbito de novas formas de vida. Ele disse: "Acredito que a teoria de Darwin usada para explicar todas as mudanças evolucionárias se tornará apenas mais uma de muitas teorias. Talvez não necessariamente a mais importante quando se trata de compreender a macroevolução, ou seja, a evolução das principais transições físicas." Problemas com as provas. Mas e quanto aos fósseis usados para mostrar que os peixes se transformaram em anfíbios e os répteis em mamíferos? Será que fornecem provas concretas do processo da evolução? Analisando melhor, vários problemas ficam evidentes. Primeiro, a proporção de tamanho das criaturas na sequência réptil-mamífero é às vezes mal representada. Nos livros, essas criaturas são apresentadas como se tivessem tamanho similar, quando na realidade, algumas criaturas são bem maiores que outras. Um segundo e mais sério desafio é a falta de evidências de que essas criaturas sejam aparentadas de alguma maneira. Espécimes colocados na sequência muitas vezes estão separados uns dos outros por milhões de anos, segundo estimativas dos pesquisadores. Com relação aos períodos que separam muitos desses fósseis, o zoólogo Henry Gee diz: "Os intervalos de tempo que separam os fósseis são tão grandes que não podemos afirmar nada sobre uma possível ligação entre eles." A nota diz: Henry Gee não sugere que a teoria da evolução esteja errada. Seus comentários mostram que há limites quanto ao que podemos aprender do registro fóssil. Fim da nota. Falando sobre os fósseis de peixes e anfíbios, o biólogo Malcolm Gordon afirma que os fósseis encontrados representam apenas uma pequena, possivelmente ínfima, amostra da biodiversidade existente nesses grupos naquelas épocas. Ele diz ainda: "Não há como saber, se é que isso é possível, até que ponto esses organismos específicos foram relevantes para desenvolvimentos posteriores ou qual talvez tenha sido seu parentesco." A nota diz: Malcolm Gordon apoia a teoria da evolução. Fim da nota. O que o filme realmente mostra? Um artigo publicado na revista National Geographic de 2004 compara o registro fóssil a um filme da evolução, no qual 999 de cada 1000 fotogramas desaparecem.
Considere as implicações dessa ilustração. Imagine que você encontrou 100 fotogramas, quadros, de um filme que originalmente possuía 100.000 fotogramas. Como você saberia o enredo do filme? Você talvez tenha uma ideia. Mas e se apenas 5 dos 100 fotogramas pudessem ser organizados de acordo com o que você imaginou, enquanto os outros 95 contassem uma história bem diferente? Seria razoável afirmar que sua ideia original estava certa, baseando-se apenas naqueles 5 fotogramas? Seria o caso de você ter colocado aqueles 5 fotogramas numa determinada ordem só porque era a que melhor se encaixava na sua teoria? Não seria mais razoável permitir que os outros 95 fotogramas influenciassem sua opinião? Como essa ilustração se relaciona com o conceito dos evolucionistas sobre o registro fóssil? Durante anos, pesquisadores se recusaram a admitir que a grande maioria dos fósseis, os 95 fotogramas do filme, mostra que as espécies mudam muito pouco com o passar do tempo. Por que esse silêncio sobre uma evidência tão importante? O escritor Richard Morris diz: aparentemente, os paleontólogos adotaram o conceito ortodoxo de mudança evolucionária gradual e se apegaram a ele, mesmo quando descobriram evidências do contrário. Eles tentaram interpretar os indícios fósseis com base em ideias evolucionistas aceitas. Que dizer dos evolucionistas hoje? Será que eles continuam a colocar os fósseis em uma determinada sequência, não porque ela encontra apoio na maioria das evidências fósseis e genéticas, mas sim porque fazer isso está de acordo com as ideias evolucionistas aceitas no momento? O que você acha? Que conclusão se harmoniza mais com as evidências? Analise os fatos que consideramos até agora. A primeira forma de vida na Terra não era simples. É extremamente improvável que até mesmo os componentes de uma célula tenham surgido por acaso. O DNA, programa de computador ou código que faz a célula funcionar, é incrivelmente complexo e evidencia uma engenhosidade que ultrapassa qualquer programa ou sistema de armazenamento de dados produzido por humanos. Pesquisas genéticas mostram que a vida não se originou de um único ancestral. Além disso, os principais grupos de animais aparecem abruptamente no registro fóssil. À luz desses fatos, você acha razoável concluir que essas evidências estão em harmonia com a explicação bíblica sobre a origem da vida? Muitas pessoas, porém, afirmam que a ciência contradiz muito do que a Bíblia diz sobre a criação. Será que isso é verdade? O que a Bíblia realmente diz? O que se segue é informação adicional. Que dizer da evolução humana? Pesquise o assunto da evolução humana em livros e enciclopédias e encontrará um desenho com várias criaturas em sequência, representando a evolução do homem. A primeira é uma criatura simiesca encurvada, seguida por outras com postura progressivamente mais ereta e com caixa craniana maior. No final da sequência, você pode ver o homem moderno. Essas representações, acompanhadas de reportagens sensacionalistas sobre a descoberta de supostos elos perdidos, dão a impressão de que há muitas provas de que o homem evoluiu de criaturas simiescas. Será que essas alegações se baseiam em provas concretas? Veja o que os pesquisadores evolucionistas dizem sobre os assuntos a seguir. A nota diz: nenhum dos pesquisadores citados neste quadro acredita no ensino bíblico da criação. Todos acreditam na evolução. Fim da nota. O que os indícios fósseis realmente mostram? Fato: no início do século XX, todos os fósseis usados para apoiar a ideia de que humanos e macacos evoluíram de um ancestral em comum cabiam em uma mesa de bilhar. Desde então, a quantidade desses fósseis aumentou. Hoje se diz que eles encheriam um vagão de carga. No entanto, a grande maioria deles consiste de apenas alguns ossos e dentes. Crânios completos, sem falar de esqueletos completos, são raros. Pergunta:
Será que a maior quantidade de fósseis associados à árvore genealógica do homem resolveu a questão entre os evolucionistas sobre quando e como o homem evoluiu de criaturas simiescas? Resposta: não. Na verdade, ocorreu o contrário. Referindo-se à classificação desses fósseis, Robin de Ricoeur, da Universidade de Nova Gales do Sul, Austrália, escreveu em 2009: talvez o único consenso a que chegamos até agora seja o de que não há nenhum consenso. Em 2007, a revista Nature publicou um artigo escrito pelos descobridores de outro suposto elo perdido da árvore evolucionária, dizendo que nada se sabe sobre quando ou como a linhagem humana surgiu da linhagem dos macacos. Gyula Jayanes, pesquisador do Departamento de Antropologia Biológica da Universidade Etroslohan, Hungria, escreveu em 2002: a classificação e localização evolucionária dos fósseis de hominídeos são constantemente debatidas. A nota diz: o termo hominídeo é usado para descrever a espécie que, segundo os pesquisadores evolucionistas, deu origem à família humana e às espécies pré-históricas semelhantes a humanos. Fim da nota. Ele também diz que os indícios fósseis colhidos até agora não nos permitem saber exatamente quando, onde ou como o homem evoluiu de criaturas simiescas. Anúncios de elos perdidos. Fato: com frequência a mídia anuncia a descoberta de um novo elo perdido. Por exemplo, em 2009, um fóssil que foi chamado de Ida recebeu atenção digna de uma estrela do rock, de acordo com certa revista. A publicidade incluía esta manchete do jornal britânico The Guardian: Fóssil Ida, descoberta extraordinária de um elo perdido da evolução humana. No entanto, apenas alguns dias depois, a revista científica britânica New Scientist disse: Ida não é um elo perdido da evolução humana. Pergunta: por que cada nova descoberta de um elo perdido recebe ampla atenção da mídia, ao passo que quando esse fóssil é removido da árvore genealógica, isso raramente é mencionado? Resposta: falando a respeito dos que fazem essas descobertas, Robin de Ricoeur, mencionado antes, diz: o chefe de uma equipe de pesquisas talvez precise dar muita ênfase à singularidade e ao drama de uma descoberta para atrair fundos de outras fontes fora do círculo acadêmico, e os pesquisadores são estimulados pela mídia eletrônica e impressa, que por sua vez está em busca de uma história dramática. Gravuras e modelos do homem macaco. Fato: gravuras em livros e museus com frequência apresentam os supostos ancestrais dos humanos com feições, cor de pele e quantidade de pelos características. Essas gravuras, em geral, mostram os ancestrais mais antigos com características semelhantes às do macaco e os supostamente mais próximos do homem com feições, cor de pele e pelo mais parecidos aos dos humanos. Pergunta: os cientistas podem realmente reproduzir essas características baseando-se nos restos fossilizados que encontram? Resposta: não. Em 2003, o especialista forense Carl Stephen, que trabalha no Departamento de Ciências Anatômicas da Universidade de Adelaide, Austrália, escreveu: as faces de primitivos ancestrais do homem não podem ser reproduzidas ou avaliadas com exatidão. Ele disse que as tentativas de fazer isso baseando-se nos macacos atuais provavelmente serão tendenciosas, grosseiramente inexatas e inválidas. O que ele concluiu? Quaisquer reconstruções faciais dos primitivos hominídeos têm grande probabilidade de estar equivocadas. Inteligência e tamanho do cérebro. Fato: o tamanho do cérebro de um suposto ancestral dos humanos é uma das principais maneiras de os evolucionistas determinarem se o suposto parentesco entre esse ancestral e os humanos é distante ou próximo. Pergunta: o tamanho do cérebro é um indicador confiável de inteligência? Resposta: não.
Um grupo de pesquisadores que usou o tamanho do cérebro como base para determinar quais criaturas extintas eram parentes mais próximos do homem, admitiu que, ao fazer isso, eles se sentiram como se estivessem pisando em um solo instável. Por quê? Veja o que a revista Scientific American Mind disse em 2008. Os cientistas não conseguiram encontrar uma correlação entre o tamanho relativo e absoluto do cérebro e a inteligência de humanos e de outras espécies animais. Também não foram capazes de encontrar um paralelo entre inteligência e o tamanho de regiões específicas do cérebro nem a existência delas. A exceção talvez seja a área de Broca, que comanda a fala nos seres humanos. O que você acha? Por que os cientistas alinham os fósseis usados na sequência macaco-homem de acordo com o tamanho do cérebro, quando se sabe que isso não é um indicador confiável de inteligência? Será que eles estão tentando fazer com que as provas se encaixem em sua teoria? E por que os pesquisadores constantemente debatem sobre quais fósseis devem ser incluídos na árvore genealógica humana? Não seria o caso de esses fósseis estudados serem apenas o que parecem realmente ser, ou seja, espécies extintas de macacos? O que dizer, porém, do homem de Neandertal? Fóssil semelhante aos seres humanos, frequentemente apresentado como prova de que uma espécie de homem-macaco existiu. Os pesquisadores estão começando a mudar seu ponto de vista sobre o que o homem de Neandertal realmente era. Em 2009, Milford Wolpoff escreveu na revista American Journal of Physical Anthropology que o homem de Neandertal deve ter sido uma autêntica raça de seres humanos. Observadores sinceros reconhecem que o orgulho, o dinheiro e a necessidade de atenção da mídia influenciam o modo como as provas da evolução humana são apresentadas. Você está disposto a depositar sua confiança nessas provas? Analise os fatos. Fato: dois conceitos fundamentais da evolução: o de que a vida teve uma origem comum e o de que as principais estruturas físicas surgiram em resultado do lento acúmulo de pequenas mudanças, têm sido desafiados por pesquisadores que não apoiam o relato bíblico da criação. Pense no seguinte: visto que os conceitos fundamentais da teoria de Darwin causam controvérsia, será que a versão dele sobre a evolução pode ser honestamente considerada um fato científico? Fato: todos os organismos vivos possuem projetos similares de DNA, a linguagem de programação ou código, que determina a forma e as funções de sua célula ou células. Pense no seguinte: será que essa similaridade existe não porque esses organismos tiveram um ancestral em comum, mas porque tiveram o mesmo projetista?